Nossos convidados já estão na área. A gente tinha aqui falado do Ramon Ortiz, né, que vai estar conosco, mas, na verdade, como eu disse para vocês no começo do programa, junto do Ramon Ortiz tem mais alguns camaradas, e aí a gente vai conversar com eles desse novo show que eles vão estrear nessa semana. Então, vou deixar que eles falem aqui, vou chamá-los para a gente poder conversar. Então, Ramon Ortiz, seja bem-vindo. André Groppo, seja bem-vindo, vocês dois novamente. E o Bruno Castoli, ou Costoli, que eu sou míope, tá, gente? Desculpa, é Costoli. Seja bem-vindo aqui ao Noite Brasil, Cultura Brasileira. Vou embarcar vocês aqui, como diz Mauro Lopes. Boa noite para vocês. Tudo bem? Boa Como noite, vão? gente. Boa noite, Thalita. Tudo boa bom? Noite, Paulo. Tudo certo. Olha Boa só, noite, coisa boa boa, noite. fiquei feliz. Fiquei feliz. Desculpa, interrompi alguém aí. Muita gente na sala. Boa noite especial para toda a audiência aí do Farol Brasil. Um prazer estar aqui de novo, viu? Muito bom. E na verdade, olha só, eu tô assim, surpreendentemente muito feliz, porque conversei mais cedo com o Ramon, né? Eu chamei ele e falei, vamos ver se vocês conseguem vir para poder falar desse show. Vou até colocar na tela, gente, aqui, diretamente lá do Instagram. Então, eu queria já iniciar para que vocês possam comentar deste novo show, né, que vai estrear. Pelo que eu entendi, vocês vão estrear agora dia 29, às 8 da noite. Então, falem mais desse show, inclusive, que vocês fazem aqui na apresentação. Um bando de esquerdista safado expropriando a comédia stand-up brasileira das mãos da direita. Então, na verdade, nós já vínhamos realizando esse show aí desde o ano passado, né? É um projeto, inclusive, até um pouco mais antigo. Já tiveram edições, vamos dizer assim, piloto, né? Desse projeto chamado Camaradas, até alguns anos atrás. Mas ano passado, nós nos reunimos, no caso que eu, André, Bruno, o Léo Ferreira também, que está junto com a gente, o Murilo Moraes, e nós temos outros camaradas que também fazem parte do elenco que não vão estar nesse dia 29, né? No caso, o Vitor Camejo, o Thiago Santinelli também faz parte, o Abner Henrique, não sei se eu estiver esquecendo de mais alguém, aí depois o pessoal me corrige, né? Que é um grupo também. relativamente grande, verdade, é o Luiz Titoin também, né? E desde o ano passado, na verdade, que nós tivemos uma agenda assim mais recorrente de shows, e todos eles aconteceram até então lá no Resistência Pub, né? Então, nosso barzinho lá na Moca é acostumado a receber atividades culturais comunistas, e recebemos o convite lá do Mazeu para organizar uma noite de stand-up. E ativamos, então, esse projeto aí, os camaradas, que tem esse caráter, como diz o nosso flyer, de expropriação realmente da comédia stand-up das mãos da direita. E nós fizemos essa disputa, vamos dizer assim, pela hegemonia da comédia brasileira através das nossas piadas, né? Que dialogam, vamos dizer assim, com uma visão de esquerda do mundo e que trazem para as pessoas, que trazem para a nossa plateia, para o nosso público, reflexões acerca da nossa condição de classe, reflexões acerca da política brasileira, e tudo isso utilizando do humor. Então, esse flyer aí está convidando para o show que acontece na próxima quinta, dia 29. Já esgotamos uma sessão e agora estamos com a segunda sessão em aberto. Então, para quem tem interesse em conhecer o projeto, são os últimos ingressos aí que restam aí para esse show do dia 29. E caso você não consiga ir no dia 29, a gente já tem um outro show marcado para o dia 6, aí é no Acústico Comedy. Também é um bar de comédia aí que tem essa característica de receber os artistas aí de esquerda, enfim, né, alternativos dentro da comédia. Então, são os nossos próximos 2 shows aí da nossa agenda, né? Bom, se alguém quiser complementar, eu fico um pouco tensa com silêncios, viu, gente? Então, você começa a ficar silêncio, já começa a
quero sair falando. Mas ele, se quiser falar também, fiquem à vontade. Como eu já fiz muita terapia, eu me acostumei com o meu psicanalista que não fala nada para mim. Ele só me deixa desesperado, procurando alguma solução para uma vida completamente perturbada. Queria parabenizar a... Oi? Não, eu queria dizer que eu não tenho nada a complementar em relação ao show, porque o Ramon fez muito bem, mas como não me avisaram que tinha que ter biblioteca no fundo, eu só queria mostrar que eu tenho livros em casa, tá, gente? Só não fica atrás de mim aqui exatamente, mas só para deixar dito aí. O André quase botou o croma ali. Editem para mim na pós, e aí você bota um monte de livro aqui, assim. Não, eu queria parabenizar a iniciativa. Parabenizar essa iniciativa do show, até porque, no geral, eu acho, pode ser uma impressão minha, que hoje em dia tem surgido muitos comediantes de esquerda que têm se posicionado, muitos radicalizados que têm se posicionado como vocês, trazendo um debate da esquerda radical, mas por muito tempo, eu sinto isso, assim, que vem já um bom tempo assim, de militância, que muitas vezes a esquerda radical era chata. E eu tenho a impressão que algo chato não pega ninguém, assim. Por mais que você diga que a fome vai acabar, vai a paz mundial, se você for chato, não vai rolar. Eu acho que, assim, faltava um pouco um toque de humor. Eu tava até pensando isso por conta da entrevista que Thalita trouxe, o pessoal do Samba Abstrato, que traz uma pauta muito massa, só que com uma pitada de humor. E isso faz você prender para a pauta, dizer assim, pô, deixa eu ver o que é isso aqui. Que é isso? Então, vocês sentiram que dentro da esquerda radical havia uma resistência ao humor, ou não? Ou foi um caminho que deu para abrir de boa, e até dentro do próprio mundo da comédia, como é que vocês lidam com o fato de serem humoristas, de stand-up, etc., que muitas vezes muitos comediantes ligados à direita. Então, como é transitar entre esses dois públicos, né? Uma esquerda radical que, pelo menos, eu percebo, e eu não sei como vocês percebem, às vezes muito chata, muito fechada ao humor, a brincar, às vezes, com ela mesma, né? Tipo, de tirar uma onda. Uma vez eu tirei uma onda com o Jones, eu conheço o Jones há 12 anos. Tirei uma onda com o Jones, o pessoal me atacou no Twitter como se eu estivesse atacando o Jones. Uma piada interna, pô. Então, se vocês sentem isso, e como é que vocês tentam transitar entre esses dois públicos, entre aspas, da esquerda, da direita, e também dentro do próprio mundo da comédia? Eu posso falar por experiência que, assim, tem duas... É meio oposto até, assim, porque, assim, fazer esses shows dos camaradas, a gente reparou que existia talvez um desespero da esquerda para dar risada, porque a gente esgota muito rápido, né? A gente fez 2 sessões todas as vezes que a gente fez o show e todas esgotadas até então. Então, assim, parecia que a esquerda radical estava procurando um porto seguro para dar risada, tá? A gente quase que atendeu uma demanda. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, isso aí é uma experiência mais da internet do que do show em si. Direto, você posta alguma coisa e as pessoas não percebem a ironia, não percebem não sei o quê. Eu fiz um vídeo apoiando o Jones a deputado e um monte de comentário era sobre ele tirar voto do Lula. Eu falei assim, gente, ele não tem como tirar voto do Lula sendo deputado. Tipo, então, assim, às vezes é meio desesperador. Desesperadora é um bom termo para isso. Você perguntou sobre essa coisa do meio do stand-up, né? Que realmente sempre foi meio a tendência a ser de direita, né? Acho até por quem formou principalmente esse começo do stand-up no Brasil, né? Que eu brinco, pelo menos na época que eu comecei, eram publicitários brancos de classe média, homens. Então, assim, isso aí já dá um recorte muito bom de para onde que isso vai normalmente. Então, acho que demorou um tempo até começar a misturar mais, a ter mais gente diferente, inclusive, para as pessoas começarem até a se sentir mais à vontade para falar do que quer falar realmente. Porque, assim, eu até falo de política, principalmente, há muito tempo, mas como eu, pelo menos, morava em Belo Horizonte até
um tempo atrás, eu acho que eu passei meio sem sofrer o que a galera daqui diz que sofreu com esse tipo de coisa. Tem muita gente, talvez algum dos meninos aí saiba dizer melhor, que quando começou a fazer coisa falando mais de política e coisa e tal, outros humoristas começaram a chamar de lacração, de mimimi, a velha história que a gente conhece na internet, a mesma coisa também acontecia ali. E o mais engraçado é perceber que essa mesma galera, eles também falam do que eles querem, eles também dão as opiniões deles, só que eles se justificam falando, mas é só piada, tô só brincando, enquanto eles vão lá e dizem tudo que eles querem dizer. Todos reforçam os preconceitos, reforçam as coisas machistas e tudo, e depois emenda com, não, mas era só uma piada. Enquanto a gente diz, não, é isso aqui que a gente acha mesmo, a gente tá dando opinião aqui, a gente tá falando do negócio, e aí eles dizem que o nosso é mimimi, enquanto deles, não, estamos apenas fazendo comédia, que é uma grande mentira, a gente tá ligado, né? Acho que o Bruno trouxe um elemento importante que é essa coisa do que a gente chamaria de hegemonia dentro da comédia, né? Que é um tipo de discurso que ele é totalmente alinhado assim com visões de direita, né? Mas ele se esconde atrás dessa coisa do senso comum. Então, são piadas que reforçam preconceitos, são piadas que reforçam discriminações, são piadas que reforçam opressões e que ficam simplesmente mascaradas em torno disso que seria um senso comum, do que seria o que a gente chama, né, das ideias hegemônicas, né? Como diz Marx, né, a ideologia dominante é da classe dominante. E na comédia, como toda a indústria cultural, só reforça muitas vezes essas ideias dominantes. Então, nós somos, vamos dizer assim, dentro da comédia, um grupo que trabalha de forma contra-hegemônica. Então, as nossas piadas, elas vão ter outros temas que essas pessoas que eram publicitárias, brancas, de classe média, homens, não iriam ter sequer vivência ou consciência para fazer esse tipo de conteúdo, né? Então, o nosso humor, ele tem essa característica de ser um humor bastante diferente, ele se distingue bastante da comédia em geral, principalmente desses comediantes assumidamente de direita, que se esconde através do rótulo do senso comum. Então, a gente se posiciona mesmo, a gente se assume enquanto comunista, se assume enquanto esquerda radical, porque a gente não tem medo de assumir isso, e a gente faz questão, inclusive, de nos diferenciar desse tipo de comédia que reforça preconceitos e que, inclusive, tem sido horrível, vamos dizer assim, para o mercado da comédia em si, né? Porque esses últimos acontecimentos de comediantes que reforçaram preconceitos, reforçaram pedofilia, homofobia, gordofobia, acaba afastando o público dos espaços de comédia. E como o André também falando, só para finalizar, o André falou que existia uma demanda da esquerda em poder dar risada, né? Então, perante esses comediantes que não apresentavam um humor alinhado com ideias de esquerda, muita gente acabou inclusive relegando ao stand-up comedy um lugar assim, né, que não deveria ser apreciado. O que a gente está fazendo é colocar a arte, né, do stand-up novamente num lugar onde todos possam apreciar e possam, através dessa arte também, conquistar ali uma reflexão, conquistar algum tipo de conscientização. E eu só queria adicionar que para as pessoas que estão vendo, que são de São Paulo e tal, eu não posso estressar o quão incrível é você estar num lugar com 50, 60 comunistas fazendo piada que a gente confia que as pessoas têm capacidade para entender, para rir daquilo. E é um ambiente muito surreal que foi criado com esses shows, porque ele é seguro, ele é confortável, ele é provocador e ele é muito divertido. Além de tudo, ele é muito divertido. Gente, eu só queria dar boa tarde e pedir desculpa pelo atraso. Eu tenho um sério problema com o horário, tá? E aí eu fiquei na dúvida se eu entrava ou não, porque quando eu cheguei aqui vocês já estavam falando, então perdão pelo atraso. E boa tarde, boa tarde. Léo Ferreira, boa tarde, boa noite, né?
enquanto você falava, eu estava tentando colocar você em destaque aqui, porque eu e Eribaldo, como a gente fica aqui na administração, a gente está brigando para ver como é que a gente consegue. Que uma hora eu coloco, outra hora ele coloca, e eu não consegui, Eribaldo. Você conseguiu colocar o Léo aí para as pessoas verem ele? Consegui. Já botei ele aqui botei eles no meio aqui. Mas então, olha só, deixa eu voltar a ele. Pronto, ó, Léo Ferreira. Boa noite aí, Léo. Boa noite, pessoal. Tá Desculpa o bem-vindo. atraso. Eu tenho um sério problema com o horário. Tranquilo. Você é do Rio de Janeiro? Não. Não, eu sou de São Paulo. Ah, tá. Falou em problema com atraso, ela já pensou que você é do Rio, mano. Porque eu sou de São Paulo também, mas é que eu moro no Rio e aqui é assim, marcou às 5, pode chegar 7h30, 8 horas, que tá tranquilo, porque a pessoa que marcou o evento tá chegando ainda. Então, é assim, bem tranquilo em relação a essa questão. Tem um comentário aqui que eu acho que é muito pertinente de uma pergunta que eu queria fazer para vocês. A Júlia Farias, ela diz o seguinte: principalmente porque muitos adolescentes iniciam no Red Pill e extrema-direita através de programas de humor e piadas escritas. O público, claro, né? O público do show de vocês é um público adulto, porque tem ali uma faixa etária. Mas vocês também identificam esse lugar de formação? Afinal de contas, a gente está nesse contexto realmente de um retrocesso, né? Um movimento reacionário por parte, sobretudo, de meninos, através desses movimentos, Red Pill, dessa misoginia que tem ocorrido e que justamente, de alguma forma, eles são cooptados através, enfim, né, dessas figuras que trazem ali nos seus conteúdos, comediantes, mas não necessariamente comediantes também, mas que trazem ali essas, digamos, piadas, enfim, que na verdade acabam sendo um discurso de ódio, que reproduzem preconceitos, que reproduzem esse tipo de conteúdo. Vocês identificam um pouco esse lugar de também tentativa de formação desse, digamos, público em potencial, até pela recepção que vocês têm quando vocês estão nas redes sociais, ou no cotidiano mesmo, né? Para além dos shows, que os shows, até onde eu entendo, tem ali uma faixa etária. Então, não necessariamente há um público mais adolescente. Falando pelo meu público, pelo menos o que eu percebo nas redes, até de faixa etária, esse tipo de coisa, e até pelos comentários que às vezes você vê ali, mais ou menos, né, o perfil da galera, eu tenho achado bem difícil, inclusive, essa parte. Eu não vejo muito, meu público é um pouco mais velho, e a tendência me parece ser para esse lado realmente, e aí agora uma opinião simplesmente, eu acho difícil pegar essa galera com o tipo de coisa que a gente fala, porque eu acho que é uma fase da vida normalmente em que eles tendem muito fácil pro machismo, pra homofobia, esse tipo de coisa, porque muitas vezes é o que eles vão ver na escola. É o que eles vão estar convivendo ali entre os amigos e coisa e tal. Então eles veem isso na internet, é o tipo de coisa que eles querem replicar, é o tipo de coisa que faz sucesso ali entre eles. Tô tirando as informações aqui, né? Vocês sabem de onde. Não tenho dado nenhum para isso exato, mas é a sensação que eu tenho pelo que eu vejo na internet, porque, por exemplo, você perguntou se tá formando esse público, coisa e tal. Sabe quando eu vejo esse público mais jovem interagindo nas minhas postagens? Quando eles estão com raiva e reclamando. Então eu noto que assim chega em alguém deles que replica um conteúdo, provavelmente ou incitando ali, ou dizendo, olha que absurdo, qualquer coisa do tipo, começa a vir um monte de comentário de post com a foto de anime, esse tipo de coisa que você já olha e fala, ok, já entendi a galera que tá chegando aqui. Mas quando tá indo bem, não percebo isso, pelo menos no meu conteúdo, não sei no dos outros 3 que estão aí. Assim, o meu conteúdo, ele flerta, assim, dialoga muito com a história, né? Então, eu acabo trazendo, assim... Eu utilizo a plataforma, principalmente nas redes sociais, com relação, assim, a esse público, a gente acaba atingindo mais mesmo através das redes sociais mesmo, das plataformas digitais, porque como a Thalita falou, no show acaba indo o pessoal um pouco mais velho, né? Até enfim, por toda a dinâmica do consumo em si, né?
Mas nas redes sociais eu vejo que o meu conteúdo acaba atingindo esse público mais jovem, assim, adolescente, justamente porque ele tem esse diálogo junto com a história. Então, pela disciplina em si, muitos jovens, adolescentes têm essa curiosidade, né? Curiosidade histórica e tal, né? Até agora, recentemente, eu fiz alguns vídeos falando sobre os Panteras Negras, aí falei sobre os Panteras Brancas e tal. E aí eu vi que ali são um tipo de conteúdo que acaba atraindo esse público, assim, né? Um pouco mais jovem. E também, muitas vezes, eu recebo feedback de professores, seja de história, filosofia ou sociologia, que utiliza meus vídeos, até dos colegas aqui mesmo, do André, já vi outras pessoas falando e tal, que utiliza esses vídeos nas salas de aula, né? Para, enfim, para gerar ali algum tipo de debate. Então, os vídeos acabam sendo uma faísca, vamos dizer assim, para gerar algum tipo de debate em sala de aula. São as formas que eu vejo que esses conteúdos atingem essa faixa etária, né? E eu acredito que isso daí é essencial, né? A gente conseguir atingir esses públicos, assim, existe também uma grande diferença entre o nível de acesso e consumo dos meninos, né, dos homens, vamos dizer assim, e das mulheres, assim. Então, eu vejo que hoje, dentro dos homens jovens, né, dentro dos adolescentes, meninos, o conservadorismo, o reacionarismo está muito mais presente do que dentro das meninas, assim, né? Então, sempre que tem algum feedback desse tipo de faixa etária, normalmente as meninas acabam mostrando uma visão assim, um pouco mais progressista, mais alinhado com a esquerda, e muitas vezes, quando vem feedback de meninos, aí é aquela coisa meio incel mesmo, assim, né? É aquilo que o Bruno acabou comentando. Mas eu acredito que é um caminho, assim, da gente encontrar esse público, é utilizar essas plataformas digitais e entender que essas plataformas, elas, como o Instagram, né, o TikTok, são plataformas de entretenimento. Então, se a gente quer trazer algum conteúdo mais denso, que gere reflexão, tem que ser dentro desse parâmetro, né, dentro dessa enfim, dentro dessa categoria, que é o entretenimento, né? Então, quando eu penso em algum conteúdo que, enfim, vai, na minha intenção, gerar algum tipo de conhecimento, eu tento trazer ele dentro desse formato aí do entretenimento que as redes sociais são capazes de entregar, né? Eu vou falar que eu sinto que essa galera ela acaba sendo atingida muito por um tipo de humor específico que é o humor negro, né? Humor mais pesado e tal, que é o que essa galera mais jovem acaba se identificando exatamente pelo mesmo motivo que o Bruno comentou, né? Porque é o que eles costumam ouvir e eles tendem a ser um pouco mais como eu posso dizer, quer ser mais revoltado e coisas do tipo, e aí acaba caindo mais nessa do humor ácido, humor negro. Então, eu acho que esse é um tipo de humor que acaba atraindo mais essa galera, esse público jovem e tal. O Normose tem um vídeo muito bom que ele fala sobre como os 4chan se comunicam através de meme e acabam cooptando essa parcela do público, né, que são os mais jovens e tal. Eu acho que talvez os camaradas aqui não sintam tanto isso, porque eles não fazem uma comédia ácida com frequência, mas eu senti um pouco esse público quando no começo eu ainda faço um humor um pouco mais ácido, mas eu sentia mais um pouco isso antes, só que eu sentia também que eles não sentem muita diferença, não conseguem enxergar muita diferença numa comédia mais ácida e numa comédia onde você se posiciona em assuntos que são um pouco mais delicados. Então, eles acabam achando que é tudo o mesmo bolo. Então, aí eu meio que me aproveitava um pouco disso para poder colocar ali um pouco do meu posicionamento político e tentar, sei lá, às vezes pescar alguém ali, né, e tal, que já aconteceu algumas vezes, mas o fato de, por exemplo, você fazer um texto sobre ser a favor da descriminalização do aborto ou algo do tipo, eles acabam entendendo como uma forma de humor negro, porque é um assunto delicado e tal, e o que às vezes não é humor negro e tal,
mas eu vejo o público mais jovem dessa forma. Eles querem muito que diga algo no palco que não pode ser dito, e muitas vezes não é um humor pesado. Então, eu acho que é aí que esse público acaba entrando mais, onde eles querem ouvir essas coisas mais transgressoras e tal. Gente, uma das questões que tem muita gente fazendo aqui, eu já vou colocar, porque eu acho que não foi não teve uma pergunta assim colocada, que é se vocês pretendem levar esse show para outros lugares, né? Tem muita gente já perguntando, traz para Brasília, traz para não sei para onde. Eu já coloquei, traz para Recife, enfim, traz para um monte de lugar. E a gente sabe que essa logística às vezes é bem difícil, é bem complicada de fazer. E também se há essa intenção de vocês fazerem em outros lugares. E além disso, eu queria fazer uma segunda pergunta, que tem a ver com o fato de que, continuando nessa esteira dos jovens, né? Tem muita gente que coloca assim, não, os jovens eles estão mais conscientes dos problemas sociais e etc, esse tipo de coisa. E também se vê muitos jovens ligados a essa direita, essa extrema-direita. E eu acho particularmente que há de tudo, né? Que sempre foi assim, meio que sempre foi assim, e que a diferença é que agora a internet pulveriza esse jogo de opiniões inteira dentro dos jovens, né? Mas para a recepção da comédia, por exemplo, eu sou de Recife, né? De Recife, a comédia do Nordeste, tradicionalmente, ela sempre foi de um humor muito pesado, muito politicamente incorreto, né? Se pegar, sei lá, Moção, Espanta, assim, era uma comédia que violava 300 direitos humanos em uma piada, e isso era muito forte, assim, eu me lembro disco que botava em churrasco para ouvir essas piadas. E eu sempre gostei muito de humor, né? E depois de um tempo você vê, meu Deus do céu, o que é que estavam fazendo com essa piada? Assim, quantos crimes foram cometidos num churrasco ouvindo esse disco, né? Então sempre teve isso muito forte. E vocês trazem outro tipo de humor, um humor onde você vai rir do poder, vai rir vai colocar os problemas, mas de outra forma, trazendo outras soluções, outras ideias, outras possibilidades de imaginar como rir também, né? Então, como vocês sentiram a recepção do CA, né, de um público mais jovem e também de um público em geral, né, no sentido de que é bem recebido, fica só entre as pessoas mais à esquerda, como está esse processo do humor mais de esquerda furar a bolha, por assim dizer? Eu acho que é perfeita essa reflexão sobre a capacidade da gente conseguir furar a bolha, né? Como, assim, o ambiente de comédia, normalmente, ele foi desenhado para pessoas com visão mais alinhados com a direita, né? Mais alinhados ao senso comum e tal. Então, assim, cada um de nós aqui vai ter a sua trajetória pessoal e talvez vá expor uma história um pouco diferente sobre como é que foi a aceitação de fazer esse humor assim mais de esquerda, né? Mais alinhado com as ideias de esquerda, tá? Eu posso falar por mim, mas também vou tentar falar de uma maneira geral, que dentro dos ambientes de comédia não foi fácil, tá? Trazer um humor diferente. Primeiro, entre os próprios profissionais da comédia, que foram muitas vezes forjados dentro dessa coisa de precisa ser politicamente incorreto, né? Humor não tem que ter lado, e a gente sempre soube que esse é um discurso que só deu vazão para que a direita pudesse surfar na onda da comédia, né? O humor que trabalha com política é militância, é lacração. Então, dentro dos nossos próprios colegas mesmo da comédia, já foi preciso romper uma primeira barreira para mostrar que não, que era possível sim fazer uma comédia que trouxesse politização, sem necessariamente ser uma comédia panfletária, né? E sem necessariamente ser uma comédia sem graça. Então, a gente faz piada,
para a galera rir mesmo, para a galera se divertir, né? E a gente toca em temas que são feridas sociais, desde a política brasileira mesmo, que a gente vai zoar a extrema-direita. Agora, quinta-feira, a gente vai ter motivo para falar sobre um raio que caiu aí numa manifestação, né? Sobre uma caminhada que aconteceu. Então, tem bastante conteúdo para a gente poder fazer piada, né? E que isso vai ser engraçado também, e a gente vai também falar sobre as condições de trabalho, sobre a precarização de trabalho, sobre como é que é ser um empreendedor de si mesmo. Vamos fazer piada sobre isso também, e também vai ser engraçado. Então, talvez uma das primeiras barreiras foi até dentro do nosso próprio movimento de comédia, de conseguir mostrar, enfim, para os colegas, né, da nossa categoria, que é possível fazer. E eu vejo que existem vários outros comediantes, iniciantes, e até outros que já tinham uma trajetória, que estão começando a enxergar diferente para a possibilidade de fazer uma comédia mais política, e principalmente uma comédia alinhada assim, com os valores de esquerda, né? Mas, ainda assim, a comédia de senso comum, a comédia de direita, ela é hegemônica, né? E muitas vezes nós vamos, falando agora sobre a minha experiência pessoal, muitas vezes eu vou em clubes de comédia, né, os comedy clubs, e muitas pessoas que estão lá assistindo o show sequer foram especificamente para assistir o meu show, elas foram para apreciar uma noite de comédia, e se deparam com um comediante assumidamente de esquerda fazendo piadas de esquerda. E as reações são variadas. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que torcem o nariz no início, mas depois elas vão gostando das piadas e se soltam, e tem pessoas que são mais irredutíveis e que levantam e vão embora no meio do show, quando percebe que o show é de um comediante de esquerda, né? Então, a gente tem esse show que acontece no Resistência Pub, que é um bar comunista, e que a galera que vai lá é só comunista, mas a gente acaba circulando bastante, né, pelos comedies aí do Brasil, e ali a gente acaba encontrando públicos diversos, né? E, enfim, tem que ter um jogo de cintura, né, para conseguir dialogar com esse público e conseguir ainda fazer o show e, quem sabe, até fazer a pessoa mudar de opinião ou mudar de ideia, né? Talvez os colegas aí possam dar também um pouco da sua visão pessoal, como é que acontece. Primeira coisa, sobre o negócio que perguntaram de ter o show em outros lugares, respondendo para as pessoas que perguntaram, só depende de vocês, na verdade. Se tiver gente da sua cidade seguindo a gente, acompanhando as redes dos camaradas e dispostos aí no show, a gente vai. Mas primeiro precisa ter o público. É a mesma lógica de qualquer artista que está rodando. Tem que estar bombando para estar indo em vários lugares, porque senão realmente o custo complica. Mas então, se você quer o nosso show na sua cidade, começa a seguir todo mundo, acompanha, manda para os amigos, em vez de mandar meme ruim, manda nossas piadas e vai divulgando, que é realmente isso que ajuda para conseguir rodar com esse show com facilidade. E sobre o negócio da aceitação, uma coisa curiosa que eu vejo é como que foi mudando ao longo do tempo. Porque assim, eu faço stand-up desde 2009 e eu comecei a falar de política mais ou menos nessa época, mas mais ativamente, mais diretamente lá para 2014, 13, por ali. E eu acho muito curioso que a primeira vez que eu postei na internet um vídeo de stand-up sobre o Bolsonaro, devia ser 2016 provavelmente, foi a primeira vez que eu tive gente defendendo um político. Isso para mim foi muito gritante, me chamou muita atenção. Claro que naquela época eu não imaginava o que vinha por aí, mas isso me chamou a atenção na época, porque assim, eu lembro de já ter feito piada, porque assim, era outra época, era outra onda. Eu lembro que eu já ter feito piada, por exemplo, sobre o Lula morrer. E ninguém nunca reclamou. Não veio nunca uma pessoa de esquerda na época falar, nossa, que absurdo. Não, o pessoal realmente via, tava de boa, não sei o quê. Com o Bolsonaro foi a primeira vez que eu notei que tinha alguma coisa errada com as pessoas. Porque ali realmente, tipo, qualquer coisinha vinha gente defender. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não sei ainda o que é e coisa e tal. E nos shows, mais ou menos a mesma coisa. Quando fazia-se piada sobre ele e posteriormente sobre qualquer um da direita hoje em dia, né? Você percebe que tem uma galera que fica muito indignada. Coisa que eu nunca notei quando as pessoas fazem piada com a gente de esquerda nos shows. Mesmo hoje em dia. Mas, felizmente, eu acho que a gente começou também a ir encontrando essas pessoas. Igual o Ramon falou, acontece muito você ir num show. É um show com vários humoristas, beleza, você vai fazer ali,
Tem gente que foi para te ver, tem gente que foi para ver o outro, tem gente que nem sabia que tinha comédia e entrou ali por acaso, vai ter de tudo. Tem gente que veio pro aniversário, que vai cantar parabéns na hora que você começar seu show, normal. Mas hoje em dia a gente consegue, com a internet, criar o nosso público e fazer um show sabendo que as pessoas que estão ali estão para ver aquilo que você quer falar. Então isso também ajuda bastante, por mais que a gente queira furar a bolha, atingir outras pessoas, é interessante furar essa, pelo menos para mim, é interessante furar essa bolha na internet. No show eu quero que tá ali quem gosta do que eu quero fazer e coisa e tal, porque eu acho que no show a pessoa que discorda de mim, eu acho muito difícil ela me ver fazendo piada com alguém que ela gosta, ou com uma ideologia que ela gosta, e ela pensar, nossa, que piadas boas que ele fez, vou repensar o que eu tenho aqui. Eu acho que teria que enganar muito essa pessoa para conseguir plantar ali uma ideia na cabeça dela, coisa e tal, mas aí eu acho que precisaria fazer de uma forma que até antigamente era mais comum, que era sem usar determinados termos. Eu acho que hoje, por exemplo, se você chega no palco e você fala em feminismo, se a pessoa não gosta disso, pronto, você já perdeu uma pessoa. Você pode talvez falar desse assunto sem usar o termo. Aí talvez você consiga plantar ali uma ideia na cabeça dela. Mas se você falar, por exemplo, falou contra o Bolsonaro, quem é a favor, já era. Não acho que vai ganhar essa pessoa ali. Na internet, talvez. Na internet eu acho que pode pegar a pessoa do meio, eu acho que pode passar um pouco mais, mas no ao vivo ali eu acho bem improvável isso, para dizer o mínimo. Mas felizmente acho que essa aceitação está aumentando, talvez porque a gente está encontrando as pessoas que pensam mais parecido com a gente, que gostam mais ou menos das mesmas coisas, que têm mais ou menos as mesmas ideias, e aí isso facilita até para furar a bolha, porque igual eu falei pro pessoal aí que quer show na cidade, o que faz furar a bolha é a reação das pessoas. A gente postou um vídeo, o pessoal gostou muito, beleza, não assisti, gostei, legal, passou direto, isso aí para o algoritmo não adianta muito. O que a direita faz, o que a extrema direita principalmente faz, é que eles compartilham tudo, eles mandam nos grupos que eles têm, eles mandam para todo mundo, eles mandam em grupo, às vezes que nem é para mandar, eles espalham tudo e comentam e reagem. Eles têm um engajamento deles muito de comportamento de manada realmente, que qualquer coisa, eles, não importa a idiotice que é, eles compram o boi, vão ali e coisa e tal. E na esquerda isso não é tão frequente. Na esquerda, às vezes a pessoa gosta, ela dá um like, é o suficiente para ela. Ou às vezes ela faz um comentário e é o suficiente para ela. A direita tem esse comportamento de querer espalhar aquilo ali com mais força, pelo que eu vejo, que eu acho que nas redes sociais como elas são hoje faz uma diferença muito grande aí nesse nosso campo. Eu queria só dar um adendo que o Eribaldo comentou de antigamente tinham piadas que eram mais politicamente incorretas e tal, que eram pesadas e aí eu queria deixar um adendo só também que assim, não necessariamente uma comédia de posicionamento de esquerda ela não pode ser politicamente incorreta também. Porque a gente tem alguns comediantes que são de esquerda, como o nosso camarada Thiago também, que ele pesa a mão às vezes, eu dou uma pesada na mão, e aí, tipo, não necessariamente porque é de esquerda que significa que não vai ter piadas que são politicamente incorretas. Por exemplo, quando você sobe no palco e fala que é uma pena o Gustavo Gayer ter ido até o protesto do Nicolas sem carro, é uma piada que talvez seja um pouco politicamente incorreta. Algumas pessoas da esquerda não vão gostar, outras vão, mas não necessariamente quer dizer que toda comédia de esquerda é uma comédia onde não vai ter uma piada mais pesada ou alguma que alfineta, alguma coisa do tipo. E isso também vem muito do que o Costoli falou, da gente estar encontrando o público de esquerda, que é o público que a gente estava procurando há muito tempo, né? Que é o público onde a gente mais conversa, assim, se entende, né? Porque durante muito tempo a comédia ela foi permeada por comediantes mais à direita, então obviamente o público acaba sendo mais à direita. A gente entende total que a galera de esquerda não costumava assistir stand-up porque acaba criando uma imagem de que stand-up é meio humor boomer, né? Humor de tiozão, humor politicamente incorreto, humor para bater em minoria e coisa do tipo. E acaba que esse público acaba indo mais nos shows e a gente acaba tendo que fazer show para dar a cara a tapa para esse público e tal. Mas durante um tempo a gente veio quebrando essa ideia e tal, e a gente vai vendo que
no público de esquerda também tem muito público que quer ver piada pesada, que quer ver outro tipo de humor, e aí, consequentemente, a gente acaba tendo mais humoristas com um leque de comédia muito maior, que aí tem a comédia mais leve, tem a comédia mais pesada, a comédia de trocadilho, comédia de personagem, tudo dentro do espectro da esquerda, e esse é um show que tem ajudado a gente a difundir cada vez mais isso também. Bom, então, eu queria perguntar o seguinte. Na verdade, eu queria só trazer uma polêmica, afinal de contas, aí vai a minha pergunta. A minha pergunta é justamente o seguinte: se dentro desse grande campo da esquerda, né, afinal, são muitas matizes de vermelho dentro do nosso campo, há as questões colocadas que geram debate, discussões mesmo dentro da comédia, e eu vou usar como exemplo, inclusive, uma expressão, um termo usado pelo Léo Ferreira, que certamente incomoda grande parte de pessoas de esquerda, que é o humor negro. O humor negro, ele é um termo politicamente incorreto? Pergunto para vocês. E aí queria ouvir isso, assim, como é que é para vocês também lidar com as questões dentro desse nosso público, digamos, né? Dentro dessa nossa audiência, em que há as nossas discussões, as nossas polêmicas também, as problematizações, esses temas, digamos, espinhosos, feminismo, a questão das lutas LGBTs e a linguagem neutra, que também é uma polêmica que dentro, né, do campo da esquerda gera discussões, etc., vira piadinha, e outras questões, enfim, que vão acontecendo ali no longo do trabalho de vocês, assim, como que é isso, como que vocês lidam com isso, tanto nas redes, porque vocês estão presentes nas redes, é um trabalho também que vocês desenvolvem, mas ali nos shows também, né, nos diálogos, na relação que vocês estabelecem com o público. Como é que é essa questão? E aí, só um comentário, adendo, que daí também peço, né, se vocês puderem comentar, aqui é um juízo de valor que eu tenho, é que quando a gente está pensando em Danilo Gentili, Léo Lins, essa galera, não me parece, aqui, né, não estou conceituada, é um juízo de valor segundo as vozes da minha cabeça, do que eu entendo. Não são piadas, são ataques, são ofensas, são discurso de ódio. Então, não dá para achar muito engraçado. Quem acha isso engraçado tem muito a ver com o repertório, a concepção do que a pessoa entende como ser engraçado, que são esses ataques, assim, né? Enfim, então, queria ouvi-los nesse sentido, começando pela essa questão da polêmica, e se para vocês há, de fato, essa questão da diferença, né? Do que é piada, de fato, e do que é ofensa, ataque, que não tem graça, porque, na verdade, está ofendendo alguém, está atacando alguém, uma minoria historicamente violentada. Então, mais nesse sentido que eu entendo como não ser engraçado, portanto, não é piada para mim. Se ninguém quer, eu vou, Eu então. posso explicar. Vai lá, grupo, vai lá. Você não falou da outra. Todo mundo ficou quietinho agora. Não, tá tipo, a expressão do humor negro, ela é uma tradução meio que literal do humor noir, né? Que foi o termo que um francês, que eu não lembro o nome agora, que cunhou para o tipo de humor que está no sombrio, né? Ela é muito mais figurativa do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente pensa até no simbolismo, isso antes de qualquer coisa, né? A noite, ela é onde as coisas ruins acontecem, né? É onde há o medo, né? Então, o simbolismo do escuro está sempre associado ao macabro, à morte. Então, o humor negro vem dessa tradução literal de um termo de um francês, que é o humor noir. Se ela tem um cunho racista ou não, eu acho que há o debate, porque o termo em português tem outros pesos, né, e outros significados. O que eu acho relevante
para a discussão é: se você não usar os termos humor negro, você não vai ser entendido por outras pessoas. Então, eu acho que assim, se você é um humorista que tenta fazer o tipo de humor classicamente é considerado como humor negro, por exemplo, e você está em um embate direto com um campo dominado pela direita. E se você está toda hora tentando se provar e disputar esse público, eu acho que a utilização de um termo diferente não ajuda. Então, é um pouco mais sobre comunicação do que qualquer outra coisa. Mas eu sei que existem as opções, né, do humor ácido, ou humor macabro também, eu já ouvi. Acho que alguém no chat falou do humor macabro. A questão é, se você colocar humor ácido e humor macabro ou humor negro no Google, os resultados vão ser, acho que, diferentes. Eu não sei, eu nunca fiz esse experimento. Eu acho que essa é talvez a complicação de sempre da esquerda. A gente está optando por se comunicar entre nós, se comunicar com outras pessoas, e aí eu acho que é uma discussão válida para cada humorista e como ele decide. Esse é um termo que eu não uso há um tempo, mas eu não gosto do termo humor ácido também, porque eu acho que ele não representa direito o que isso significa. Eu não trago uma solução para essa questão, é só uma explicação da origem do termo e da discussão acerca dele só. É só isso que eu tinha para adicionar. Eu já ouvi muita gente usando o termo também humor pesado, que também fico na dúvida se traz exatamente o que é, mas é uma outra opção aí também. Mas eu ia comentar do que a Thalita perguntou, se é difícil falar para a nossa galera por conta desse tipo de coisa, inclusive, né, que a gente tem que estar sempre muito meio que sabendo de tudo para não errar, dependendo da coisa e tal. No palco, isso tende a ser mais fácil, porque o público normalmente não está ali respondendo. Na internet, sim, a gente tem que ter muito mais cuidado com tudo praticamente, porque na internet é só aquele recorte, só aquela coisa ali. No show, às vezes você vai usar esse termo, mas dentro de tudo que você já falou, o próprio público, mesmo que às vezes é um termo errado, eles entendem a diferença de intenção mesmo, né? Que muitas vezes quando as pessoas usam certos termos, principalmente a direita e extrema direita, eles usam para atacar, eles usam de propósito, porque eles sabem que incomoda e coisa e tal. E a pessoa consegue ver ali no show, pelo contexto, que às vezes o humorista falou um termo errado, mas dentro do contexto você entende, pô, não, o cara tá aqui numa coisa toda progressista, ele se equivocou ali, ou usou o termo para explicar alguma coisa, ou usou, como o André falou, porque é o termo mais conhecido, então acho que o público entende. Na internet é um pouco mais difícil, mas aí talvez aí é aquele momento que a gente começa a ficar até triste. O problema de ser de esquerda é que você precisa saber do que você está falando. Isso é um peso terrível, eu acho, para todo mundo, porque assim, acho que qualquer um aqui já passou por isso e vai passar de novo em algum momento, de fazer alguma piada, alguém vir te questionar, alguém de esquerda vem te questionar, só que você tem a resposta para aquilo, porque você sabe por que você está falando aquilo, você sabe por que você está falando daquele jeito, você sabe de onde vem aquilo. Normalmente você tem essa a gente tem essa preocupação normalmente, né? Então já aconteceu às vezes de alguém me falar, não, não gostei dessa sua piada sua porque tal coisa. Eu explicar e falar, não, mas aí foi você que entendeu errado. O que essa piada está dizendo é outra coisa. Eu estou dizendo isso, por isso, por isso, por isso. Então é bom quando você tem essa coisa anterior, essa preocupação anterior, porque isso te dá uma tranquilidade para o que você está fazendo, para você ter a tranquilidade, tipo assim, não, se alguém me questionar, eu consigo explicar isso aqui, eu consigo tipo, justificar por que que eu estou falando o que eu estou falando, por que eu estou falando do jeito que eu estou falando, esse tipo de coisa. E óbvio que vai acontecer e acontece também da gente errar a mão. Isso também é parte, mas igual eu falei, o negócio da intenção. Quando a gente erra a mão, se alguém aponta, pelo menos a minha tendência é tipo assim, tá, peraí, deixa eu avaliar isso aqui, deixa eu entender. E se às vezes realmente eu acho que eu tô errado, eu falo com a pessoa, verdade, viajei errado, ou me coloquei errado, ou não sabia disso e coisa e tal, eu vou tentar mudar aquilo ali, coisa que eu não vejo acontecer do outro lado. E sobre a pergunta do que foi outro negócio se uma piada que é um ataque, por exemplo, e coisa e tal, se é uma piada.
esse é um outro problema, porque o que acontece? Uma piada não deixa de ser uma piada porque ela é um ataque, mas ela não deixa de ser um ataque porque ela é uma piada. Esse é talvez, para mim, pelo menos, o maior problema dessas coisas, que assim, quando alguém vira, por exemplo, um comediante de direita ou de extrema direita, vai e faz uma piada muito agressiva com alguém e coisa e tal. Eu posso não achar graça, nem por isso deixou de ser uma piada. Porque uma piada, ela não depende, para ser uma piada, ela depende normalmente, de definições técnicas ali, coisa e tal, que existem conceitos e mais conceitos sobre isso. Então, assim, ela pode não ser engraçada para mim, mas ela é engraçada para alguém. Se ela é engraçada para uma pessoa, ela é uma piada, ou só deixa de ser se não for para ninguém? Ou ela deixa de ser uma piada para mim se eu não acho engraçado? Ou ela só é uma piada ruim? Nem sei responder todas as perguntas, na verdade, mas no meu entendimento, pelo menos, é uma piada. Só é uma piada que eu não gosto. E existem, para mim, o grande, quando alguém vira e pergunta, limite do humor, esse tipo de coisa, esse limite ele é pessoal e legal, no sentido de lei. É isso, o limite é de cada um. Então, tipo, uma piada que eu, às vezes, vou morrer de rir, outra pessoa não vai achar graça nenhuma e vai achar terrível e vai até pensar, nossa, isso nem é uma piada. Pode acontecer de eu ver também gente rindo de alguma coisa que às vezes não é uma piada realmente. Às vezes eu vou fazer uma análise técnica do negócio e falar, não existe piada aqui, isso aqui é só uma ofensa, mas vocês estão rindo mesmo assim. Passou a ser uma piada só por isso? Também acho que não tenho nem certeza, não vou nem vou nem dizer sobre essa, porque eu realmente não tenho certeza. Mas eu acho que o grande problema é esse. Não deixa de ser uma piada porque é um ataque. Mas não deixa de ser um ataque porque é uma piada. Então, para isso existe a lei. Se eu fizer uma piada te caluniando, te injuriando ou te difamando, você pode entrar com processo e você vai estar no seu direito. Pode ser que o juiz, inclusive, nem defenda, nem dê a decisão a seu favor, porque depende aí da opinião de uma pessoa. Aí realmente entra a opinião de uma pessoa, muitas vezes, que vai tomar uma decisão ali muito importante, muitas vezes. Mas esses limites é isso, eles já estão definidos. É o da pessoa, que aí vai de cada um, e o da lei. Se o limite da lei não foi ultrapassado, mas o seu limite pessoal foi ultrapassado, você só não vai rir, e é isso, acabou. Não tem nada mais que você possa fazer. Pode dizer que você não gostou e coisa e tal, mas legalmente não tem nada que você possa fazer porque não ultrapassou o limite da lei. Se passou o limite da lei, mas você gostou, passou o limite da lei mesmo assim. Se alguém usar aquilo num processo ou qualquer coisa do tipo, ela pode ganhar. Para mim, esse é o maior problema aí dessa questão. Agora, com certeza é muito mais difícil fazer uma piada de esquerda do que uma piada de direita, né? Isso sem sombra de dúvida. Como o Costólio falou, para a gente fazer uma piada, a gente tem que ter todos os elementos que vão ser utilizados para construir aquela piada bem trabalhados, né? Justamente para não dar margem ali para má interpretação daquilo que a gente vai falar e que a gente consiga fazer a piada, encontrar ali o receptor daquilo ali, enfim, que ele vai causar o objetivo que o comediante que escreveu a piada almeja, né? No caso, que das nossas piadas, elas vão gerar algum tipo de reflexão e graça, né? Então a pessoa vai rir, mas também vai pensar alguma coisa ali, né? Enquanto que quem é da direita talvez não tenha essa necessidade de elaborar tanto a piada, ou enfim, de trabalhar tanto os elementos que vão construir aquela piada, porque, como eu disse anteriormente, a direita ela trabalha muito com aquilo que é o senso comum, aquilo que é a ideia hegemônica. Então é muito mais simples você pegar e fazer uma piada ali que vai, enfim, que vai muitas vezes ofender uma minoria, né? Como a gente falou ali do Danilo Gentili, do Léo Lins, né? Que vai fazer uma piada ali que ele vai chamar de humor negro e que a gente está vendo ali claramente uma desculpa praticamente, né, uma justificativa de pedofilia, né? Então, isso daí não tem uma preocupação com o que vai acontecer posteriormente, né? E pelo contrário, ele vai justamente fazer uma piada provocativa dessa para depois fazer com que as consequências alimente ainda mais o marketing do show ou da sua própria carreira pessoal. Já o comediante de esquerda tem toda essa preocupação de que a piada ela precisa, enfim, servir para algum propósito, não é só uma simples piada que depois vai ser mal interpretada e vai, enfim, gerar algum tipo de efeito indesejado.
Então, com certeza é muito mais simples ser de direita do que ser de esquerda. Para ser de esquerda, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que se informar, né? Fazer uma piada que seja bem informativa. A gente não pode dar margem para má interpretação, né? Porque nosso objetivo, enfim, não é surfar nessa onda aí de discriminação e do cancelamento que causa disso, né? Então, acho que a gente tem uma preocupação muito grande em como que as nossas piadas vão ser aceitas pelo público, né? Pelo público que a gente quer alcançar. E aí, com relação ali ao que o Costoli falou sobre a diferença entre piada e ataque, acho que aquilo ali foi perfeito, né? A piada, ela não é um exercício de improviso no palco, simplesmente, né? Tem comediantes que improvisam, mas mesmo o improviso, ele é feito mediante um estudo, mediante uma experiência, e a piada, ela tem uma técnica, né? E aí, muitas vezes, o comediante, ele pode utilizar ali todos os referenciais teóricos e técnicos para escrever uma piada, e que essa piada, no fim, ela vai ser um ataque, né, direto a alguma minoria, mas vai estar dentro daqueles moldes teóricos e técnicos. Então, ela é uma piada, só que ela é um ataque, né? Foi aquilo que o Costoli falou. A gente também ataca, só que a gente já vai buscar alvos que são os alvos que hoje fazem parte da hegemonia cultural do nosso país, né? Então, os alvos das piadas dos comediantes de esquerda são bem diferentes dos alvos dos comediantes de direita. Acho que é isso que nos diferencia bastante. Eu acho que tem uma questão sobre o ofício do comediante que é mais fácil de discutir do que o que é ou não piada, né? Porque se a gente vai debater qual que é a função, se a gente é uma profissão inserida na sociedade que tem uma função, qual que é a função desse comediante nessa sociedade que ele está com as piadas dele? Porque e essa é uma tecla que eu bato muito, que é se o ofício do comediante é repetir aquilo que qualquer pessoa diz no dia a dia, de senso comum, de racismo, de gordofobia, de homofobia, então por que você tem comediantes? Né? Me incomoda muito que o que é tido como piada da direita é algo que eu já ouvi 1000 vezes no dia a dia. Né? Então, como que alguém pode se dizer um comediante que é algo que exige uma criação, que exige um ofício, que exige uma escrita, e ele não está fazendo nenhuma dessas coisas. Ele não está pensando no alvo, ele não está pensando no público, ele não está pensando em como ele vai se comunicar, o que a piada quer dizer, ele só quer gerar o riso, e para gerar o riso ele vai fazer até o auge da criatividade dele ser copiar o que ele ouviu no escritório, sabe? Então, eu acho que essa é a tecla que a gente tem que bater. Assim. Se a sua função como comediante é só repetir senso comum, talvez você deveria deixar de ser comediante e fazer qualquer outra coisa. Virar só o tiozão do churrasco, né? E aí... Exato. É porque, às vezes, até o objetivo dessas pessoas nem é sempre buscar o riso também, né? É buscar o choque. Isso acontece com uma certa frequência. Às vezes as pessoas só querem chocar. Às vezes o nossa é muito mais valioso para essa pessoa do que uma risada. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, às vezes, quando a gente... Agora não tanto, porque a gente faz menos shows no circuito de comédia e tal, que o Camaradas é uma coisa que consegue proporcionar isso para a gente também, que é a gente focar no nosso público, na galera que a gente quer atingir e tentar viver nesse circuito que a gente está tentando criar. E quando a gente vai para um circuito mais mainstream assim da comédia, muitas vezes a gente vê não tem piada nenhuma, tem só choque, aí a plateia fica chocada e o comediante fica satisfeito com isso. Então, nem sempre o comediante que vai subir no palco para fazer isso, ele está buscando o riso, e sim o choque muitas vezes, o que é um problema para mim, porque, né, você é um comediante, né? Tem que fazer dar risada.
Não, e assim, ó, até uma questão assim de categoria, de classe de trabalho mesmo, né? Porque a gente está falando do comediante como ofício, do comediante como trabalhador, né? Então, até mesmo esse comediante aí que chega no palco só para chocar e não está interessado em fazer uma piada que, enfim, não precisa necessariamente ser de esquerda, né? Você pode fazer um humor e tal, buscar o riso e tal, sem necessariamente ser politicamente de esquerda. Mas esse comediante que só está em busca do choque, ele está prejudicando, inclusive, nós enquanto categoria de trabalho, né? Porque muitas pessoas que estão indo num clube de comédia em busca do riso, e aí chegam e se deparam somente com esse tipo de humor aí que busca o choque, né? A agressão, a ofensa, acaba nos prejudicando, porque muitas vezes esse público aí acaba não voltando mais no clube de comédia, né? Então a gente vê muitas vezes até um esvaziamento, vamos dizer assim, do público, né? Da plateia desses comedy clubes, devido a isso. Muita gente não quer mais ir num show, sair da sua casa para assistir um show e pensar que vai chegar lá e vai se sentir ofendido, né? Que vai se sentir atacado, que vai se sentir lesado. Então, até nisso, vamos dizer assim, esse tipo de comédia que a direita plantou está prejudicando o comediante trabalhador, porque está interferindo diariamente no nosso sustento, né? Então, por isso que a gente também está querendo trazer uma comédia que seja diferente, que a pessoa vai sair de casa para assistir um show e ela vai chegar lá e vai ter certeza que não vai ter nenhuma minoria atacada, que ela mesma não vai ser humilhada no palco, não vai ser chamada para ser para cima do palco, não vai ser entrevistada para saber qual que é o emprego dela, para ser zoada, qual que é o emprego dela, se a pessoa é careca, vai ser zoada porque é careca. Não. Nossa comédia ela vai trabalhar com outro tipo de piada, com outras temáticas. Então, até enquanto classe trabalhadora, o que a gente tem feito é nos organizar para defender, né, o nosso ofício aí, para que isso se torne cada vez mais rentável para a gente enquanto trabalhador da comédia. Eu acho, inclusive, que o que me deixa mais indignado com esse humor da direita, vamos dizer assim, é essa galera tentar se vender como, eu sou contra o sistema. Que eu vi alguém postando sobre isso outro dia. Essa galera literalmente não sabe o que é o sistema. Que eles falam que eles são contra o sistema enquanto eles estão defendendo que as coisas continuem como elas estão, que as coisas continuem, porque o que eles estão dizendo hoje, as piadas que eles querem o direito de fazer hoje, são as mesmas piadas que a gente ouviu a vida inteira. Às vezes um pouco repaginada, às vezes com um novo alvo, às vezes trocou de uma pessoa que morreu para a próxima pessoa que compõe aquelas características, ou o que quer que seja, mas basicamente eles querem manter as mesmas coisas. E eles dizem que são contra o sistema. O sistema é o que eles estão querendo manter. É isso que me deixa mais indignado, porque assim, eu lembro que eu vi uma vez uma humorista trans gringa falando, não vou lembrar o nome aqui, mas ela falando que é muito engraçado como essa galera que quer fazer humor pesado, como quiser chamar, e que fala que é contra o sistema, eles atacam sempre os mesmos grupos. O dia que ela falou isso, me deu um negócio que eu falei, caramba, eu nunca tinha percebido esse ponto. Porque assim, eu vou falar com vocês um negócio que me deixa até triste. Eu não vi nenhum humorista de direita ou de extrema direita, ou o que quer que seja, fazendo, por exemplo, uma piada boa com o Alexandre de Moraes. Uma que seja. Uma piada boa que eu tenha visto falar, pô, isso aqui é boa, hein? Não concordo com o que ele tá falando, não, mas a piada é boa. Eu não vi uma. Eu fico, gente, não é possível. É o cara que vocês mais odeiam hoje em dia, vocês não conseguem escrever 5 minutos sobre isso? Com uma piada boa, pelo menos, com alguma coisa legal ali no meio, porque, porra, eles atacam gay, eles atacam mulher, eles atacam preto, eles atacam gordo. Cadê as piadas com banqueiro? Não, não tem, não? Vocês não conseguem fazer, não? Cadê piada com o juiz? Não vai rolar, não? Cadê piada com o desembargador? Cadê piada com o policial? Cadê. É realmente só com essa galera que vocês querem fazer e vocês se consideram contra o sistema? Eu acho surreal. Porque, assim, me bate a dúvida. É a mesma coisa com o bolsonarismo, né? A gente fica meio na dúvida, tipo assim, é só burrice ou é má fé também? Quais são só burros e quais estão agindo de má fé? Quais realmente não entendem o que é o sistema e por isso falam como se estivessem agindo contra ele? E quais entendem e estão realmente fazendo isso de propósito, deliberadamente, não falam dessas pessoas porque justamente estão protegendo esse sistema? Me bate às vezes essa dúvida de quem só é burro e de quem é realmente uma pessoa ruim e está fazendo de propósito. Só fazer É uma aquela, né? É o pequena rápido sobre comediante o que o branco, Bruno falou. milionário, antissistema, que o maior problema dele é o pronome neutro. Exato. Pô, e Alexandre Bom, Moraes aí dá muito motivo para fazer o humor dele, pô.
Pois é. Aham. E você pode ver que é sempre essas pessoas elas acabam caindo sempre no mesmo campo ali. Por exemplo, quando é piada sobre o Lula, é sempre Lula cachaceiro ou coisa do tipo. Aí, quando era sobre a Dilma, ai, Dilma feia. Alexandre de Moraes, Alexandre careca. Nunca é uma piada com uma crítica sobre algo que aquela pessoa fez, sabe? Não é uma crítica sobre a forma que o Lula tem governado ou algo que o Alexandre de Moraes fez. É sempre um ataque à aparência da pessoa ou coisa do tipo. É a forma mais rasa de fazer humor. O Lula ou é essa relação com a bebida ou é o capacitismo, né? Que é os 9 dedos, é sempre nessa linha. E com a Dilma tem sempre esse teor misógino, machista, enfim, que é aí que Ou volta porque Lula fala errado. também. Como se Bolsonaro fosse um linguista, não é mesmo? Bolsonaro é o verdadeiro Ferdinand de Saussure da linguística portuguesa. Tá certo. Olha só, gente, eu quero agradecê-los assim pela disposição, por virem aqui, disponibilidade, né, conversarem conosco, divulgar mais uma vez aqui para vocês todos, todas e todes, que por favor estejam, né, presentes aí para quem puder. Como o Ramon disse aqui no início da nossa conversa, uma sessão já está lotada, já está esgotada, mas aí tem uma Só tem a sessão das 10 só. Então, essa das 20 horas vocês ignoram, Já tá? foi. Tem a sessão das 22. E vão ter outros dias também ou não? É só esse dia 29? Dia 6 é o próximo. A gente vai marcar os outros ainda, mas dia 6 já tem um próximo também. O nosso cronograma lá no Resistência, geralmente a gente tem ficado lá no Resistência, a cada 15 dias a gente faz um show lá, 15, 10 dias. Então, geralmente a gente tem 2 shows no mês lá no Resistência, que geralmente são sempre às 20 e às 22. E aí a gente está tentando agora partir para o que o Eribaldo tinha perguntado, se a gente pretende fazer em outros lugares. A gente está meio que testando isso para ver se a gente tem público suficiente para fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, agora a gente vai fazer, como o Costoli comentou, dia 6 a gente vai fazer no acústico, aí mais para frente a ideia é tentar ver outros lugares, mas todos os meses, geralmente a gente faz 2 datas lá no Resistência, e sempre que a gente disponibiliza os ingressos, a gente já posta nas nossas redes e principalmente nas redes sociais do Resistência. Muito bom. Valeu, camaradas. Muito obrigada mais uma vez. E espero vocês numa próxima aí, né? Não precisa vir todo mundo de uma vez só, enfim, mas à medida que possam, a gente sempre acompanha o trabalho de vocês, é sempre muito bom mesmo. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Deixa eu ver se o Ramon volta aqui para dar um tchau. Os nossos outros convidados já estão na área. Aqui, Ramon, olha só. Tá aqui. Valeu. Tinha dado uma caída. Não, eu só queria agradecer, obrigado pelo convite e tal, obrigado por ajudar a gente a divulgar esse projeto, que é um projeto muito legal, assim, eu gosto muito, sei que os meninos gostam também muito de fazer, é um lugar onde a gente se sente muito à vontade e com um público muito legal, é uma coisa que a gente sempre buscou, então muito obrigado pelo espaço, desculpa mais uma vez pelo atraso, e é isso, vocês são demais. Valeu, gente. Valeu demais. É isso, gente. Obrigado. Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Longa vida. Falar Brasil.